segunda parte. Voltando aqui então, amados, não foi essa ideia de que ele dormiu ignorante e acordou sábio, né? Deus lhe deu a disposição, Deus lhe deu de fato a predisposição e a inclinação para aprender as coisas, mas ele fez a sua parte humana, que foi buscar, né? Isso fica uma lição para nós. Se esse homem que Deus deu essa sabedoria extraordinária precisou ainda das vias humanas, quanto mais nós não precisamos também recorrer a tudo que está disponível aí no sentido do conhecimento. Irmãos, procure tudo. Esse curso aqui é apenas um pontapé para aquilo que vocês devem seguir o resto da vida. Aprendam mesmo, não só a Bíblia, tudo que pode contribuir de alguma maneira para a compreensão de Deus, para a compreensão do ser humano, tudo, né? Se tiver curso de corte e costura, estou indo lá. Culinária, vou eu. Então vamos lá, Salomão começou bem o seu reinado, mas perdeu todo o bom senso e prioridade espiritual antes do seu fim. E a gente vê aqui a tristeza, né? Bom, vamos para 1 Reis, capítulo 12, essa segunda divisão, né? Então, eu falei do reino de Salomão, vou falar desse reino destituído, né? Foi destituído de Salomão, tá? Essa primeira parte da que ele se propôs. Agora a segunda divisão, que é o reino dividido, né? Segunda parte. Do capítulo 12 de 1 Reis, vai até capítulo 17 de 2 Reis, tá? Então eu vou comentar, fazer um comentário panorâmico, como eu fiz agora, né? Agora desse trecho aqui de 1 Reis capítulo 12 a 2 Reis capítulo 17, tá? Falando sobre o reino dividido. Por que o reino destituído de Salomão? Porque ali, de fato, foi destituído o reino, né? Perdeu-se, com a morte de Salomão, inclusive, perdeu-se o tempo áureo, né? A época de ouro lá do povo de Israel, e começou agora um declínio espiritual enorme, tá? Após a morte de Salomão, houve uma reivindicação do povo, né? Para aliviar a carga tributária, como eu disse, que sugava os pais de família, dificultando o seu sustento. Mas não é Brasil que você está falando, André? Não, é o tempo lá, não é hoje não. Mas olha só, nenhuma novidade, né, irmãos? Que a gente percebe aqui, os homens ímpios, governos corruptos, o que eles fazem é isso, é oprimir o povo, né? Sugar do povo para viver na sua mordomia, por assim dizer. Então, esses filhos sucessores de Salomão não deram ouvidos aos conselhos dos anciãos. O que aconteceu aqui? Morre Salomão, vem o seu filho chamado de Roboão. Nome bonito para pôr filho, né? Roboão. Ainda mais se for fortinho, né? Roboão mesmo. Aí o Roboão, mais interessante que o Roboão é o seguinte: quando ele vai assumir o trono, ele toma conselho. Aí ele toma conselho com os anciãos. Então você tinha essa prática, né? Os conselheiros. E diz: qual é o conselho que vocês têm para me dar? Faz o seguinte: teu pai foi muito duro com esse povo. Esse povo aqui não aguenta mais tanto imposto. O pai de família não tem condição de dar comida para o seu filho. Faz o seguinte: alivia isso. Aí ele ouviu o conselho e disse: tá bom, vou tomar conselho com os jovens, os amigos, que eles cresceram com o Roboão e tal, né? Os menininhos lá de filhinho de papai, do palácio, não tinha um calinho na mão, não sabia o que era dificuldade. Aí foi tomar conselho com seus amigos e eles disseram assim: rapaz, se o teu pai foi duro, você tem que ser muito mais duro com esse povo aí. Aí ele deu ouvido aos jovens, os amigos dele. O que ele fez? Foi lá e disse: se o dedo do meu pai era o dedo mindinho, o meu dedo vai ser como a cintura do meu pai. O negócio vai engrossar aqui pelo lado de vocês. E mais imposto. Aí teve uma revolução em todo Israel, aí dividiu o reino. Aí esse Jeroboão, ele assumiu então esse reinado sul. Aqui viu um racha, olha só, uma divisão, né? Isso não é privilégio das igrejas evangélicas de hoje, que é a racha. Já houve nesse tempo aí. A ignorância do homem fazendo com que o reino de Israel, a obra de Deus de alguma maneira, fosse prejudicada. E ele segue o conselho desses homens aí e começa então a história do reino dividido a partir do Roboão, né? E Jeroboão. Como eu disse, nesse tempo aqui, os profetas são figuras essenciais para amenizar a decadência de Israel, né? Então, quem se destaca nesse período? Elias e Eliseu são os dois profetas que mais se destacam nesse período todo histórico aí, tá? Elias e Eliseu. Eles não escreveram nada, olha que coisa curiosa. Então, você tem muitos profetas escrevendo, né? Tem 12 mais 4, tem 16 profetas no mínimo escrevendo livros no Antigo Testamento. Elias e Eliseu
eles não deixam nada escrito, mas como Deus os usa, né, sempre para estar divertindo os reis, sempre são os reis, irmão, sempre a liderança. A liderança é o grande problema, né? Sempre foi o grande problema, sempre foi, sempre será. O povo tem a sua parcela de responsabilidade? Claro que tem, todos serão responsabilizados por Deus, mas já aplicando, né, para a nossa realidade, a liderança em todos os âmbitos da sociedade humana, religiosa, política, enfim, quem é responsável pelo sucesso, pelo bem-estar, por Deus abençoar uma nação ou ao contrário também, para um insucesso, para Deus trazer muitas vezes a punição, é a liderança. É por isso que a gente responsabiliza muito mais a liderança. Quem tem condição de fazer alguma coisa é muito mais responsabilizado por Deus, né? Como eu disse, todos são. Ninguém é inocente em coisa nenhuma, mas sempre vai ser. Lembra o que Tiago disse no capítulo 3? Tiago, vocês lembram? Se lembrar, pode citar, eu estou esperando se alguém lembrar. Vamos lá, mais um versículo para decorar aí, para memorizar até o final do curso, naquele propósito nosso dos 31.173 versículos que vocês vão... eu vou fazer aqui um desafio, eu nunca fiz um negócio desse, não lembro de ter feito. Quem no último dia de aula citar os 31.173 versículos, eu devolvo todo o valor das mensalidades de todo o curso. Eu pago de novo se você pagar. É sábio, Varão, nessa tua resposta, porque eu também não tinha condição nunca de falar isso. Se você falar os 35 mil, eu pago pelo primeiro. Uma vez só. Se eu falar só 73, 31.173, só 73, Emerson. Vamos fazer esse negócio aqui, diante do povo gravado aqui, vamos? Eu vi para você a câmera, vamos? Fecha não, Emerson. Não tem um mil, eu vou fazer, estou devolvendo a mesma coisa. O Tiago, capítulo 3, verso de número 1, vai dizer assim: muitos de vocês não queiram ser mestres, porque receberão maior ou mais duro juízo, não é isso? Então, olha só, amados, essas pessoas elas não têm noção, né, do que elas desejam, do que elas querem, muitas delas, de assumirem funções de liderança, cargos de responsabilidade. Tá? Deus cobrará, responsabilizará muito mais a liderança, seja ela, como eu disse, religiosa ou política, porque eles devem, de alguma maneira, serem canais de bênção. É por isso que o cristão, por exemplo, vou pegar aqui o cristão de alguma maneira é líder, pode não ter função eclesiástica, que a gente fala, né, ministerial e tal, é líder, homem ou mulher, é líder de alguma maneira, é líder daquele que não é cristão, porque ele é responsável de levar a verdade de Deus, né? Ele deve ser um canal de Deus, uma ferramenta de Deus para abençoar, orientar outra pessoa, dar recurso para outra pessoa ter comunhão com Deus. O que é o líder? Basicamente falando, e assim, de uma forma genérica, claro, o líder é aquele que deve dar condição ao liderado para que ele possa então fazer a vontade de Deus. Simplesinho assim. Quer dizer, simples assim, né? Lógico que tem um monte de coisa envolvida aí, mas é isso. O líder é isso. Não é um cara superior, não é melhor, não é nada. Então é essa pessoa que foi escolhida por Deus para abençoar as outras. É isso. Então todo cristão é um líder. E quando o líder peca, o pecado dele é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso. Olha só. É mais grave porque peca contra o maior conhecimento. Então quem tem mais conhecimento e não vive aquilo, e quando peca, é mais grave o seu pecado do que o ignorante. Né? Não foi isso que Pedro disse? Que era melhor nem ter conhecido o Evangelho do que conhecer e retroceder? Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Mais vai ser cobrado por Deus. Então, ao final desse curso, entendo eu que vocês vão adquirir mais conhecimento. É a propósito, né, do curso. Então, assim, no começo do curso, vocês iriam ser cobrados por Deus em um nível. No final do curso, essa régua sobe. Né? Então a responsabilidade é muito maior. Mas é cobrado, né? Alguns já estão pensando, tinha que ter avisado no primeiro dia de aula, nem a matrícula fazia. Eu culpo o líder, deixou seu líder foi ruim. O líder foi ruim. Pode ser. Mas aí, de alguma maneira, vai ser responsabilizado o líder e aquele que recebeu de alguma maneira, porque o líder pode ser ruim, mas alguma coisa ele transmite. Né? Essa alguma coisa já acrescenta a responsabilidade.
Então tem conhecimento que ele vai se voltar contra nós num peso de juízo eterno, de cobrança. Olha só, mas a ignorância nunca é vantagem, amados. Tá? Então vamos partir para a ignorância? Não, a ignorância nunca é vantagem. Só para falar que quem tem mais conhecimento, a gravidade do pecado é muito maior. É por isso que quando o cristão peca, o pecado dele, ainda que seja o mesmo do pecado daquele não cristão, é maior, porque ele peca contra o maior conhecimento. Então é mais grave, é mais hipócrita, porque enquanto a gente denuncia e cobra a postura, denuncia o pecado das outras pessoas, a gente mesmo peca nesse pecado. É mais danoso porque ao invés do conhecimento que Deus nos dá, ao invés de abençoarmos as pessoas, a gente amaldiçoa essas pessoas quando a gente não corresponde a esse conhecimento pela aplicação na nossa vida. É desanimador isso aqui, eu sei. Mas vamos para frente aqui. Então, o terceiro ponto aqui, para a gente tentar encerrar aqui, é essa divisão, tá? O reino em declínio, né? Ah, desculpa, eu não posso deixar de falar isso aqui, não posso deixar escapar essa oportunidade. É por isso, amados, que os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, são essenciais em todo o tempo, porque sempre alerta aqueles que estão endoidando, sabe? Eles estão assim saindo fora do caminho. É por isso que nós sempre precisaremos de profetas. E eu não estou falando dos profetas esses modos do Antigo Testamento, de pessoas que nos alertem. Esse é o sentido, esse é o ponto. E a igreja, ela é profética em relação ao mundo, ou seja, ela denuncia o mundo, né? Ela denuncia o mau governo, ela denuncia o pecado interno e externo. Então é por isso que sempre o profeta será a voz de Deus para nos alertar das nossas doidices, das nossas loucuras. Então a gente precisa sempre ouvir os profetas. Quem são os profetas? Aqueles que pregam a palavra de Deus. É isso, é simples assim. Não é aquele que diz assim, diz o Senhor, e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Vou aqui nem mostrar para vocês como os profetas fazem, né, e tal. Aquela coisa toda, não é certo? Né? Mas aquele que prega a palavra, aquele que instrui, aquele que expõe a palavra, esse é o profeta, basicamente, no Novo Testamento. É o Efésios capítulo 4, versículo de número 11, né? Está lá os profetas. Vamos lá, o reino em declínio, a última divisão aqui, tá? Que é o segundo Reis, do capítulo 18 ao 25, a gente faz essa divisão nesse período aí da história de Israel. Então, segundo Reis, capítulo 18, verso 25. O reino do sul, né, que é Judá, como a gente já tem aprendido, tem dois importantes reis. Então, o reino do sul, que é conhecido como Judá. Como ficou conhecido, irmãos? Quando vocês lerem a Bíblia ou lerem algum livro assim, contando a história, o reino de Judá. Quer dizer o quê? O reino do sul. Né? O reino do norte, as 10 tribos, que são chamados de Israel, tá? Então, quando, né, após o Salomão, os escritos que aparecem para frente, falando assim, o rei de Israel, isso quer dizer o quê? Aquele que governava sobre 10 tribos, porque o reino do norte tinha sede, a capital em Israel. O reino de Judá, né? E quer dizer, aquele que governava sobre as duas tribos, que tinha sua capital em Jerusalém. Então, Jerusalém era a capital do reino do sul, Israel era a capital do reino do norte. Para gravar isso aí, eu sei que ainda vai ter que ler um pouquinho para fixar, né? Mas só vamos começar por aqui. Então, o reino do sul, Judá, tem dois importantes reis, Ezequias e Josias. Como eu disse, dos piores, esse aqui era os menos piores, tá? Aqueles que ainda conseguiram de alguma maneira, né, levar o povo assim ao arrependimento e tal. Josias fez uma grande reforma, um negócio lindo que valeria a pena a gente estudar separadamente, tá? Então, Ezequias e Josias foram aí os que se destacaram, né? Eles fizeram reformas importantes, porém de duração limitada. Esse aqui que é o grande problema, né? Imensas, né? Importantes imensas. Josias, ele faz uma reforma que é assim, amado. Ele, quando pega o reino corrompido, idolatria e tudo mais, ele começa a celebrar a Páscoa, porque a Páscoa era um marco na história de Israel, né? Que é o marco que ali tira o povo do Egito. Começa a Páscoa ali, né? Na transição, saindo do Egito e tal, celebra a primeira Páscoa. Então ele celebra a Páscoa e começa a ensinar a palavra de Deus. Tinha sido esquecido. Olha, sempre vai estar ligado à corrupção e ao desvio do povo de Deus, ao abandono das Escrituras. Sempre, irmão, sempre. Não tem uma vez sequer, em toda a história de Israel, a gente está falando de séculos e séculos, não tem uma vez sequer que não está ligado ao desprezo da lei de Deus
a corrupção do povo. Hoje não é diferente. De novo, batendo na mesma tecla, porque eu preciso fazer isso para alertar, né? Sempre vai ser assim, sempre será assim. Quando o povo despreza a palavra de Deus, Deus fala também, eu largo vocês de mão. Porque a palavra de Deus é o meio que Deus tem para conduzir o seu povo, né? Aí o profeta lá, o profeta menor que a gente chama, ele diz assim: vocês rejeitaram o conhecimento, é por isso que Deus vai castigar vocês. Mas porque faltou o conhecimento? Não porque faltou o conhecimento, o texto diz, porque vocês rejeitaram o conhecimento. Então hoje falta conhecimento. Como você disse, né? O conhecimento de hoje é um negócio absurdo. E o conhecimento bíblico falta? Nossa, internet. O que tem é de coisas boas, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Nós temos hoje canais de televisão, tem coisa ruim, mas também tem umas coisinhas boas lá, né? Acesso à Bíblia não tinha tempo atrás, livros não tinha tempo atrás, cursos de teologia que o povo reclamava, que não tinha perto de casa, que não tinha perto da igreja, tem aqui também, olha só. Então o conhecimento está acessível, né? As pessoas desprezam, não porque faltou, é porque eles rejeitaram mesmo, e aí aguente as consequências. A gente extrai aqui, né, coloquei várias lições, um número de lições espirituais vitais, tá? Na vida de Salomão, de Jeroboão, de Elias e do Josafá, que eu acabei não falando, mas Josafá foi um rei também piedoso aí que fez algo muito bom para a nação de Israel. Qual é a lição que a gente tira de Salomão? A ambição egoísta afeta os outros. A ambição egoísta afeta os outros. Foi o que ele fez, né? Deus deu sabedoria, deu riqueza, deu tudo, mas ele foi muito mais ambicioso do que deveria. Então a sua ambição egoísta afetou toda uma nação, irmãos. Veja só que lição que a gente tira para nós aqui. Então Salomão, a ambição egoísta afeta os outros. Jeroboão, né? Conduta ímpia corrompe os outros. Eu não contei para vocês, aliás, tem um monte de coisa que eu não falei aqui, né? O negócio infelizmente eu não consigo, é só pontuar mesmo. Jeroboão, os reis de Israel foram bem piores do que os reis de Judá. Os reis do norte foram muito piores do que os reis do sul. E Jeroboão, sendo o primeiro rei do norte, ele estabeleceu idolatria, altares lá pagãos, enfim, corrompeu todo o povo, tá? Então essa conduta ímpia, né, corrompe os outros. Como eu disse, deveria o quê? Ensinar a respeito de Deus. Ele fez o contrário, então corrompeu as outras pessoas, tá? Elias, qual é a lição que a gente tira de Elias? Testemunho corajoso inspira os outros. As figuras aqui, o que vai resultando, né, de cada uma. Então Elias, um testemunho corajoso, inspira os outros, no caso Eliseu e outros mais lá. Josafá, que infelizmente não deu tempo de eu falar aqui, santidade pessoal enriquece os outros. Então 4 figuras desse período aqui que eu destaquei para a gente tirar lições, tá? Repetindo, Salomão, ambição egoísta afeta os outros. Jeroboão, conduta ímpia corrompe os outros. Elias, testemunho corajoso, inspira os outros. E Josafá, santidade pessoal, enriquece os outros. E a gente precisa entender e saber aqui como que a gente consegue se enquadrar nessa história, tirando as lições e com esses personagens aqui. Tá, irmãos? Eu acho que a gente tem aqui lição suficiente para esquentar a cabecinha nossa e orar a Deus pedindo para que Ele nos dê sabedoria e nos dê condição, humildade para aplicar isso em nossa vida. Eu até acredito, falando de conhecimento, que a gente desde o começo, né, falando de conhecimento, eu acredito, sabia que a gente não precisa saber muita coisa do que a gente já sabe? Então eu acredito que nós, eu e vocês, já sabemos um bocado de coisa a respeito de Deus, da vontade de Deus, da natureza de Deus. Talvez o nosso maior desafio seja viver essas coisas que nós já sabemos, né? Acho que o maior desafio é esse. A gente põe em prática esse negócio aí. Mensagem a gente ouve aí, muitas vezes, todas as semanas, 2, 3, 5 mil vezes. Não sei quantas mensagens vocês ouvem aí por semana. Muitas coisas a gente aprende, muita coisa a gente vai aprendendo, lendo Bíblia, fazendo curso e tudo mais, né? Alguns de vocês têm 5 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá, 30 anos, em contexto de igreja, ouvindo um monte de coisa. Então, aprenderam um bocado de coisa. Então, talvez, né? Não seria nem necessário a gente aprender mais coisas. Se nós conseguíssemos colocar em prática o que Deus já nos ensinou, eu acho que já haveria uma mudança assim absurda na nossa vida e naqueles que nos cercam. Tem para mim.
Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.